Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite em Cristo Jesus. Estamos aqui no nosso recinto, mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido para mais uma transmissão, mais um culto em que nós nos conectamos ao trono da graça de Deus através deste recurso da internet, né? E juntamente com os irmãos no mesmo Espírito, um só Senhor, um só batismo, estamos aqui para adorar o nosso Deus, para glorificar o seu nome, neste tempo em que o Senhor tem permitido que aconteça essa situação da pandemia, mas nós estamos livres, porque diz a palavra de Deus que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós estamos aqui livres para adorar o Senhor com toda a nossa força, o nosso entendimento. E você aí da sua casa, aí do seu celular, do seu computador, junte os irmãos, a família, compartilhe também a live para que demais pessoas possam também adorar o nosso Deus e também receber a palavra do Senhor viva e eficaz. Nós vamos orar, você feche os seus olhos e eleve seu pensamento ao trono da graça de Deus, que Deus certamente está conosco e está nos vendo e está ouvindo a nossa oração, a nossa adoração, e Ele é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, entramos na Tua presença, Senhor. Ó Pai, te agradecemos por mais este dia que o Senhor tem nos concedido. Ó Deus querido, Pai, pela segurança, pelo livramento, ó Deus, pela provisão, pelo sustento, ó Pai. Ó Deus querido, agradecemos a Ti, Pai, pela salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor, a qual o Senhor morreu por nossos pecados, Pai, nos purificando de toda injustiça, ó Deus. E é por conta disso, Pai, que nós queremos Te adorar, queremos Te bendizer, queremos, ó Pai, ó Deus amado, oferecer, Pai, o nosso sacrifício, Pai, o nosso culto, ó Deus querido, em gratidão a Ti, Pai, pelas bênçãos, pela Tua misericórdia, Pai, por tudo que o Senhor é. Ó Deus querido, recebe o nosso culto, se conosco, Pai, nesta live, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino da harpa cristã, número 33, hino de número 33 da nossa harpa cristã, que diz: com tua mão segura bem a minha. Número 33 da nossa harpa. Vamos adorar o Senhor. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com
Muito bem, meus queridos, estamos em mais esta oportunidade de falar da graça e do amor de Deus em nossas vidas, neste período em que nós estamos passando, chamada aí quarentena, onde que nós estamos aí obedecendo as normas, né, das nossas autoridades públicas, mas não por conta disso que nós deixamos de nos conectar, né, com o reino espiritual, a qual nós fazemos parte pela graça de Deus. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 28. Mateus no capítulo 28. Estamos alegres por esta oportunidade, por tudo que Deus está fazendo, por tudo que Deus está realizando, porque devemos sempre olhar aos acontecimentos com os olhos espirituais, né? Ainda que na nossa humanidade, mas Deus tem trabalhado em nossas vidas de maneira especial, e isto é motivo também de eu me alegrar. Sou grato a Deus pela vida do nosso pastor Felipe, a sua esposa Priscila, suas filhinhas. Sou grato a Deus pela vida do nosso querido pastor José Edson, a sua esposa irmã Ana, toda a família, a qual Deus tem nos conduzido durante anos, e isso quero sempre evidenciar e glorificar a Deus por estas vidas, por este ministério que tem conduzido as ovelhas que o Senhor tem colocado em suas mãos com zelo e com responsabilidade. Louvo a Deus pelas vossas vidas. Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20. Abra sua Bíblia aí e acompanhe juntamente conosco esta porção da palavra de Deus. Diz assim a epígrafe deste texto: Jesus aparece aos seus discípulos na Galiléia. Versículo 16: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado, e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Jesus. Senhor meu Pai, mais uma vez, em nome de Jesus, queremos pedir, ó Deus, a Tua direção, o Teu Espírito Santo, Pai, que mais uma vez tenha misericórdia de nossa vida. Ó Deus, nós cremos que até aqui o Senhor, Pai, tem nos direcionado, o Senhor tem nos dado oportunidade de falar, Pai, da Tua palavra. Esteja conosco, Pai, abrindo os corações, penetrando, Pai, esta palavra, Pai, poderosa, viva e eficaz. Ó Deus querido, para que possamos, ó Deus, continuar, ó Deus querido, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos diante dessa palavra essa do nosso Senhor Jesus, logo após a sua ressurreição. E é um texto que eu meditando, né, durante este período de isolamento social, momento em que estamos afastados da comunhão, comunhão que a gente fala de corpo presente, de corpo físico, né? Mas a nossa vida espiritual, ela continua. A vida continua. E meditando nesta palavra, me chamou muita atenção esse texto, esse último versículo, que diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Eu coloquei como tema dessa breve reflexão um Pai presente. O nosso Deus como um Pai presente. E aí eu fiz uma introdução aqui breve a respeito desse assunto. Nós temos o conhecimento, né, de muitas histórias de vida que por vários motivos pessoas não tiveram ou não têm o seu pai. Pais que não se relacionam com seus filhos, não demonstram amor por seus filhos, não se preocupam com seus filhos, não ligam, e o que é ainda pior, pais que não sabem o sentido de ser pai. Não sabem, não conhecem a razão de ser pai. Alguns não fizeram ainda nem planejamento, né, usando o seu corpo fora do casamento, né, se valendo deste mal, deste pecado, de fazer o uso deste relacionamento sem responsabilidade. E aí mulheres se engravidam e têm à luz filhos, e muitas das vezes esses filhos sem seus pais. Observamos com isso um grande prejuízo, a destruição familiar, que é a célula máter da sociedade, simplesmente pela ausência dessa figura paterna. Em um dos estudos bíblicos, né, que eu acompanho sempre, do nosso querido falecido, saudoso pastor Myles Munroe, ele, em uma das suas conferências, um homem que foi grandemente usado por Deus, ele disse em uma das suas mensagens: se ele tivesse a oportunidade de presidir uma nação, o seu foco principal seria trabalhar a figura paterna. O seu foco principal seria trabalhar a figura do homem no lar. Tamanho é o prejuízo de um lar onde não tem o pai, onde que o pai é ausente. Mas hoje o nosso foco não vai ser este pai ausente. Este pai ausente que é fruto, que é resultado da queda do homem, do pecado do homem. Nós vamos sim falar do nosso pai presente. Deus, um pai presente. Um Deus Emanuel, um Deus conosco. Deus como um pai presente, queridos irmãos. Primeiramente, ele nos idealizou. Coisa maravilhosa é quando nós estudamos a palavra e nós vemos que Deus nos idealizou, Deus nos imaginou com sua sabedoria, Deus ele nos imaginou com a sua inteligência, e Deus ele nos imaginou de forma perfeita, ou seja, de maneira ideal e perfeita. Nós não fomos feitos, queridos, de forma aleatória. Nós não fomos feitos como uma produção em série, assim como nas grandes multinacionais, programados. Não. Deus nos fez de modo peculiar, seu, com a sua infinita sabedoria. E nós não alcançamos o pensamento de Deus. Diz a palavra de Deus, em Isaías 55, se eu não me engano, versículo 8, fala que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, assim como os céus são maiores do que a terra. Ou seja, o pensamento de Deus ele é inalcançável, inatingível. Se não fosse a sua misericórdia, a misericórdia de Deus em nos revelar pelo seu Espírito todo o conhecimento de Deus, tudo aquilo que Ele quer revelar, tudo aquilo que é necessário, nós nunca, jamais alcançaríamos. Mas Deus, pela sua infinita graça e sua infinita misericórdia, por sua sabedoria, por sua inteligência, Deus ele nos idealizou. Deus ele nos deu um DNA. Os irmãos podem observar que desde Adão, nós sabemos que há pouco tempo, a ciência veio a declarar que pelo DNA se comprova que houve
um Deus criador, um Deus que fez o homem. A ciência comprova isso, né, pelo DNA, e nós podemos glorificar a Deus, porque a ciência ela só comprova toda a ciência de Deus, toda a sabedoria, toda a ação de Deus em prol do homem, idealizando o homem. E Deus deu um nome. Deus nos deu um nome, assim como Deus fez com alguns homens da Bíblia Sagrada, e isso nos mostra muito bem que Deus chamou pelo nome, né? João capítulo 15, versículo 16, não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Ou seja, nós recebemos um nome antes mesmo da fundação do mundo, nós recebemos um nome. Você não é fruto, você não é obra do acaso, apesar deste erro que nós colocamos aqui na introdução desta palavra. O pai ausente, um pai que muitas vezes não planeja, não observa, não cuida, não liga, não ama, e muitas vezes nem liga para o nome, põe qualquer nome aí. Não, nosso Deus, ele, por ser um Deus, um pai presente, ele é um Deus que nos idealizou. Eu me lembro muito bem, irmãos, que depois que eu me casei com a minha esposa Juliana, quando nós estamos casados há 13 anos, nós idealizamos a nossa primeira filha. A Ana Júlia, hoje com 10 anos, foi resultado daquilo que nós planejamos. Nós casamos, nós nos conhecemos, nós namoramos, depois nós noivamos e assim marcamos o nosso casamento e casamos na igreja, diante do altar do Senhor, diante da igreja, diante das testemunhas, e nós projetamos, planejamos a nossa filha. Assim como Deus, irmãos. Deus, tudo que Ele faz é bom. Tudo que Deus faz, tudo que Deus idealiza para o homem. Diz a palavra de Deus que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz e não de morte. Tudo que Deus faz para nós é bom. E a sua natureza está em nós. Assim como nós temos essa capacidade vem de Deus, de planejar, de pensar, de gerir, de administrar o nosso recurso. Deus é a mesma coisa. Deus idealizou, Deus criou o mundo. E diz a palavra de Deus que depois Ele fez o homem como coroa da criação. Deus fez o homem, nós colocamos aqui que Deus, como um pai presente, Ele nos idealizou criando toda a humanidade, todo o universo, e depois Deus criou o homem. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus criou o homem conforme a sua imagem, que fala do seu aspecto físico. Nossos olhos, o nosso nariz, a nossa boca, a nossa orelha, o nosso cabelo, tudo foi idealizado com inteligência pelo nosso Deus. Esse aspecto físico fala da sua imagem. Nós somos a imagem de Deus. E isso é motivo para nós glorificarmos a Deus, que nós não somos obra do acaso, como muitos pregam. Nós temos, irmãos, a marca, nós temos o DNA, nós somos feitura das mãos de Deus, um Deus todo-poderoso, que nos fez para um relacionamento com Ele, para uma intimidade, para uma amizade com Ele. Assim Deus nos fez a sua imagem. Tudo que nós somos, por isso que a Bíblia fala, apóstolo Paulo, que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E Deus, como um pai presente, Ele idealizou isso tudo, irmãos, para que pudéssemos conviver, para que pudéssemos nos relacionar com Ele. Deus também nos fez a sua semelhança, e aí fala da sua natureza moral e espiritual. Deus nos fez para que pudéssemos ser amorosos, para que pudéssemos ser bondosos, misericordiosos, assim como o nosso Deus. Assim como Ele se revela na sua palavra em toda a história, em todas as épocas, Deus se revela um Deus de amor. Nós vemos muito bem no Salmo 139 como que Deus nos fez. E me chama muita atenção a palavra, que ela é detalhada. Salmo 139, versículo 13, diz assim a palavra de Deus: pois possuístes o meu interior e entristeceste-me no ventre de minha mãe.
Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, ou seja, sem forma, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, meus irmãos, quando nem ainda uma delas havia. Olha que interessante. A nossa formação, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Ou seja, irmãos, nosso Deus é um Deus maravilhosíssimo, um Deus que nos fez com inteligência, um Deus que fez questão de relatar na sua palavra toda a sua ciência, toda a sua bondade, todo o seu amor. E eu quero te dizer nessa primeira parte desta mensagem que você não é obra do acaso. Deus, como um Pai presente, Ele te idealizou, Ele nos idealizou com toda a sua sabedoria. Deus, Ele nos predestinou como filhos para louvor e glória da sua graça, que nos fez agradáveis a si no amado. Oh, meu amado, Deus nos fez agradáveis a si, Ele nos fez, Deus nos idealizou. Em Gênesis, no capítulo 1, fala que o nosso Deus, Ele nos criou, ou seja, Ele nos projetou, Ele nos elaborou. Deus, Ele na sua forma divina, Deus, Ele também nos deu a sua natureza divina. Oh, meus amados, não deixe nada te colocar para baixo neste período, não deixe nada te tirar o seu foco de Deus, da sua presença, não deixe que nada venha tirar o seu foco da comunhão com a igreja, porque Ele te fez, irmão, de uma forma tão preciosa. Deus, Ele te fez de uma forma que diz a palavra de Deus que Ele nos fez agradáveis a si. É como eu usei aqui o meu exemplo da minha família, que Deus, assim como nós projetamos filhos, Deus também nos projetou, assim como nós colocamos o sentimento na gestação, desde a gestação até a preparação, né, do bercinho, do quarto, da onde o neném vai dormir, das cores da sua roupinha. Meu querido Deus, Ele tomou todos os cuidados para conosco, como um Deus presente, como um Deus responsável, como um Deus todo-poderoso. E eu quero que você entenda isso nesta palavra. Você não é obra do acaso. Deus, como um Pai presente, Ele te idealizou. Deus também, como um Pai presente, Ele nos amou incondicionalmente. Nós sabemos muito bem que a queda do homem, através de Adão, trouxe prejuízos à humanidade. Como diz em Romanos capítulo 5, que por um homem entrou o pecado no mundo, né? E pelo pecado a morte passou à humanidade. Mas Deus, como um Pai presente, Ele não hesitou em deixar a sua glória, em deixar os céus, o seu céu de glória, o céu de maravilha, para morrer por nós, para se entregar por nós. 1 Timóteo, no capítulo 2, diz que Ele mesmo se deu. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, o qual se deu a si mesmo, em preço de redenção, ou resgate, por todos, para servir de testemunho
a seu tempo. Amar é muito mais, queridos. Amar é muito mais do que carícias, do que presentes. Amar é muito mais do que fazer o bem a quem nos faz bem, a quem nós conhecemos, a quem nós temos em grande estima. Mas Deus, Ele nos amou de uma forma incondicional. Em Romanos, no capítulo 5, nos deixa muito claro a forma com que Deus nos amou. Se você puder abrir a sua palavra e, como diz meu pai, colocar os olhos, a sua retina nestas palavras. A palavra de Deus diz assim em Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 6: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, como um pai presente, Ele não aguentou ver aquele projeto, ver a sua criação, a obra das suas mãos, a coroa da sua criação, um homem caído. Não, Ele não aguentou. E Ele, como eu disse aqui Paulo a Timóteo, que Ele se deu a si mesmo em resgate, em redenção por nós. Deus, Ele prova o seu amor por nós. Assim como um pai que tem sentimento pelo seu filho, um pai que ama o seu filho. Nós conhecemos muito bem a parábola do filho pródigo, em que o filho pediu a sua herança e o filho não quis mais ficar sobre a tutela do seu pai. Quem sabe ali tinha disciplina, tinha ordem, tinha trabalho, mas também tinha alegria, tinha segurança, tinha paz, de um pai zeloso, de um pai bondoso, de um pai amoroso. E o pai não era nem direito dele, né? A herança, a gente sabe muito bem que a herança ela só é repassada para aqueles que a têm o direito depois da morte, né? Do pai ou da mãe, ou seja, quem pertence à herança, à posse. E o pai bondoso deu a herança. E o filho saiu a gastar, diz a palavra de Deus, dissolutamente, ou seja, com libertinagem. Mas aquele filho, ele gastou tudo, e o que restou a ele foi desejar comer a comida dos porcos. Mas ele lembrou e ele caiu em si, que na casa do pai dele havia abundância, havia segurança, havia o seu aconchego, havia o amor do seu pai, o carinho do seu pai, havia também a repreensão do seu pai para o seu bem, para o seu caminho, para o seu futuro. E aí ele resolveu voltar à casa do seu pai e ser tratado, quem sabe, como um dos seus trabalhadores. E o pai, vendo ao longe, diz a palavra de Deus, que foi ao encontro do seu filho e o abraçou. Eu quero te dizer, irmãos, nessa noite, você que me escuta, você que ouve esta palavra, Deus é um Deus de amor incondicional. Nós vemos muito bem também o exemplo que Deus nos deixou na sua palavra de Zaqueu, o publicano. Eu quero deixar bem frisado estes exemplos bíblicos, porque a palavra de Deus diz que é ela que desperta a fé, a palavra de Deus que ativa a nossa fé. E eu quero aqui capítulo 23 de São Lucas, o versículo 43 diz assim, ó: Zaqueu não, é o ladrão na cruz, aquele ladrão morto, pendurado na cruz,
crucificação do nosso mestre, do nosso Senhor Jesus. Disse aqui, ó, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Depois daquele ladrão confessar que Jesus Cristo era o Senhor. Deixa eu achar o versículo aqui um pouquinho antes. O malfeitor disse assim, versículo 39, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. A arrogância deste outro ladrão que estava do outro lado. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nem dessa forma, nem do jeito que você está, você teme a Deus? Você reconhece as suas falhas, o seu pecado, o seu erro? Reconhece a Deus como o único caminho? E o ladrão chamando a atenção dele. E nós, na verdade, com justiça, nós estamos aqui, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E Jesus disse, Senhor, e disse a Jesus, na verdade, e ele disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, Deus, ele não aguenta ver o homem caído, e ele está falando, e Deus está nos dizendo nesta quarentena, você que está caído, você que está, quem sabe, sem força, quem sabe está fraco, quem sabe você está doente espiritualmente, quem sabe na sua alma, depressão, Deus neste período de isolamento, Deus tem usado este recurso, e você mais tarde vai poder dizer, foi bom aquele momento em que recebi a palavra através da rede social, naquele momento em que eu estava afastado, longe da comunhão, sem poder ir à igreja, sem poder ouvir a palavra de Deus na igreja, assim como é nosso costume, é costume nosso dos cristãos. Você pode testemunhar, irmãos. Você pode testemunhar, meu querido, deste momento em que Deus ele não aguenta ver a sua criação caída, a sua criação longe da sua presença. E aqui o ladrão reconheceu, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nós vemos aqui, eu falei do exemplo também de Zaqueu, que sabia, vendo que o mestre ia passar, subiu naquela figueira e ali esperou o mestre passar, e o mestre, sabendo que ele tinha subido para o ver, o Senhor, desce-te depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Deus está procurando corações quebrantados e contritos. Diz o Salmo 51 que o Senhor não despreza. Este é o tempo, este é o dia que nos fez o Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor, entrega o seu caminho a Ele. Deus, Ele como um Pai presente, Ele quer cuidar, Ele quer te salvar. Deus, Ele quer restituir na sua vida tudo aquilo que você perdeu, a sua paz, a sua alegria, o seu ânimo de viver, quem sabe os seus sonhos, o seu objetivo. Deus, Ele quer restituir na sua vida, porque Ele é um Deus de amor. O nosso Deus, como um Pai presente, Ele nos amou incondicionalmente. Você, meu querido, é amado de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora, por último, para nós encerrarmos esta palavra, Deus como um Pai presente, Ele está conosco todos os dias. Aleluias, glória ao nome do Senhor. Deus, Ele está conosco todos os dias. E o que me chamou a atenção neste versículo é que Deus, Ele mandou, Ele determinou aos discípulos que fossem por todo o mundo. Portanto, ide
e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E o que me chamou a atenção foi isso. Neste período de quarentena, nós estamos longe. E muitos, quem sabe, têm se perguntado como é que vai ser isso? Como é que nós vamos ficar longe da igreja, do templo, longe dos nossos irmãos? E foi a coisa principal que Jesus ensinou, que nós deveríamos ir e ensinar, ou seja, só ensina quem já faz. Isso é um princípio da coerência. Eu só posso ensinar aquilo que eu sei, aquilo que eu vivo, ou aquilo que eu estou tentando buscar, estou buscando fazer, estou lutando para que seja na minha vida. E ele falou: e eis que estou convosco todos os dias. Deus, como um Pai presente, Ele nos idealizou, Ele nos projetou para um propósito. Ele também nos amou quando nós estávamos perdidos, nos recuperando, nos reconciliando. E agora Ele fala que estará conosco todos os dias. Deus, como um Pai presente, Ele pelo seu Filho unigênito. Isaías capítulo 7, no versículo 14, fala que Ele é um Deus Emanuel, um Deus conosco. Deus desceu da sua glória, desceu como filho para sofrer, para se fazer semelhante a nós, para que nós tivéssemos condições de vivermos este mundo. Ele fala que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Jesus é a imagem do Deus invisível. Colossenses capítulo 1, versículo 15 fala muito bem que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível que veio para morrer pelos nossos pecados. E nós temos a entrada, queridos. Nós temos entrada pela fé a esta graça. Deus nos revelou através daquilo que nós queremos, daquilo que nós desejamos. E nós temos entrada a esta graça pela fé. Nós temos acesso a esta graça. Em Romanos capítulo 5, versículo 2, fala muito bem que nós temos paz com Deus, nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso é dado, irmãos, pela fé. Nós estudamos, nós falamos um pouco sobre isso na Rádio 88, que Deus nos deu esta fé. E esta fé, ela é despertada, ela é ativada por ouvir a palavra de Deus. E nós sabemos que pela graça nós somos salvos. E isto não vem de nós, ou seja, nós não temos méritos. Eu quero te dizer nesta noite que nós entramos a partir do momento em que você está ouvindo, a partir do momento em que eu ouvi esta palavra. Isto é um acesso que nós temos. O próprio Espírito Santo, em que Jesus, quando ele foi assunto aos céus, quando ele subiu aos céus, ele falou: deixarei um outro consolador e ele vos convencerá do seu pecado, da justiça e do juízo. Ele te ensinará todas as coisas. Ou seja, Deus nos deu todas as condições para que possamos viver na sua presença. Para que pudéssemos ter esta certeza de que Ele está conosco todos os dias. E por fim, Deus está conosco todos os dias pela sua palavra. Pela sua palavra. A maior prova que Cristo está conosco é quando guardamos e cumprimos a sua palavra, o que Ele mandou, o que Ele nos mandou. Isso é
os seus mandamentos. O versículo fala bem claro, é como se fosse uma coisa dependendo da outra. Ele fala, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estarei convosco. Ou seja, é uma condição. Você guarda e você vai me sentir. Você obedece a palavra e você vai saber que eu estou com você. E a palavra de Deus é o que diz em João capítulo 5, versículo 39. Jesus fala, examinai, pois, as Escrituras, porque buscais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Ou seja, Jesus veio, Jesus morreu por nós, Jesus nos salvou, nos resgatou, e agora Jesus anda conosco pela sua palavra. Esta é a maior prova, irmãos, que um cristão pode ter. Quem sabe você está se perguntando nessa quarentena, e agora? Como vou fazer? Como que eu faço? Queridos, guarde esta palavra. Diz em João capítulo 8, versículo 47, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Vós não escutais as palavras de Deus, porque vós não sois de Deus. Olha só, irmãos. Misericórdia. Que possamos, irmãos, cada dia mais nos entregar esta palavra. Um versículo que me chama muita atenção em 1 João capítulo 3, eu quero ler com os irmãos. 1 João capítulo 3, a partir do versículo 19, diz assim, e nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração. Olha só que segurança, que confiança que Deus está conosco, que Ele está andando conosco, sabendo que se o nosso coração nos condena, nosso coração procede tudo que é ruim. Ele está nos acusando, o diabo nos acusa, mas diz a palavra de Deus, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E agora ele fala, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Nós sabemos que nós somos pecadores, e aquele que fala que não tem pecado, a Bíblia fala que esse é mentiroso e nele não está a verdade. O que Deus está falando para você nesse momento, irmãos? Nós não temos condições de andarmos sozinhos, nós não temos condições de andarmos longe desta palavra, nós não temos condições sem o Espírito Santo, nós não temos condições de viver uma vida confiante em Deus sem estes elementos, sem estas pessoas, o Espírito Santo, sem Jesus, sem a sua palavra. E mais, e o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os meus mandamentos, e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E isto conhecemos, que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Esta é a palavra de Deus, irmãos, para a nossa vida nesta noite. As palavras de Jesus em nós é o testemunho de que Ele está conosco todos os dias. O que você tem feito com esta palavra? Como você tem reagido diante desta palavra? A palavra de Deus, querido, é a fonte de vida. A palavra de Deus, ela é que nos sustenta. A palavra de Deus, ela traz ordem. A palavra de Deus, ela é segurança. Quando nós ouvimos e nós praticamos, nós temos a palavra como nosso alicerce, como nós cumprimos. Tudo vai dar certo, tudo vai ser de melhor para a nossa vida. A palavra de Deus, ela é paz. Muita paz tem aqueles que amam a tua lei. A palavra de Deus, ela é alegria. A palavra de Deus, ela é esperança. A palavra de Deus, ela é confiança.
A palavra de Deus, ela é vida eterna, vida após a morte. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz e penetrante. A palavra de Deus, ela é sustento. Sustenta-me conforme a tua palavra para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança. A palavra de Deus, ela é defesa, escudo e broquel. A palavra de Deus, ela é ataque como a espada do Espírito contra as potestades espirituais. A palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, ela é doce, mais doce que o favo de mel. A palavra de Deus, ela é eterna, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E a palavra de Deus, ela é refrigério para as nossas angústias. Tudo advém da palavra. E esta é a palavra que eu quero deixar para você. Se você, irmãos, se você, meu querido, quer ter uma vida na presença de Deus, cumpra a palavra, viva a palavra, diariamente. Este é o pão nosso de cada dia que o Senhor nos deixou, que possamos nos alimentar, assim como Jesus respondeu a Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração, e que você viva esta palavra, que você se alimente, que você tenha experiências com esta palavra, né? Assim, quando eu entrei para a Polícia Militar aqui no estado do Rio, eu estava em dúvida, estava comentando com um irmão essa semana, uma das minhas experiências, e eu estava em dúvida, e eu estava ajudando o nosso querido pastor Felipe, né, com o louvor ali no jornal Voz da Cidade. Se eu não me engano, era terça-feira, todas as terças-feiras, e abriu essa oportunidade para mim de ingressar na PM, e eu fiquei em dúvida, né? Todo mundo falando, você vai entrar mesmo? Faz isso não, rapaz, poxa, isso aí é problema e tal. Eu desempregado e precisando trabalhar, e sem ter experiências com o Senhor, eu orei, fiz uma oração muito simples. Senhor, se for da tua vontade, o Senhor me fale, me responda se eu devo entrar, né? Preciso saber, semana que vem já a incorporação, a data de eu me apresentar lá no Rio, no quartel. E orei ao Senhor, Senhor, eu não sei como é que o Senhor me responde, como que o Senhor vai fazer, eu não sei, mas eu preciso de uma resposta, e eu sei que o Senhor vai me responder. E ali, irmãos, eu fiz aquela oração simples, né, com o meu coração, e pronto, descansei. Alguma coisa vai acontecer. E falei do culto, né, que nós fazíamos ali no jornal Voz da Cidade, onde o pastor Felipe era o responsável. E ele não pôde ir na terça-feira de manhã. E ele, Cornélio, eu não vou poder ir, se você puder levar a palavra lá. Eu falei assim, ai meu Deus, misericórdia. Eu comecei aquele desespero, aquela suadeira. Mas fui. E fui. Ele me avisou num dia antes, à noite, e era de manhã o culto. Fui meditando na palavra, né, pedindo a Deus uma palavra. Quando chegou no culto, lá também tinha um pastor funcionário, pastor Joelso, era funcionário do jornal e participava também dos cultos todas as semanas, e também estava de férias, ou seja, era eu mesmo, não tinha para onde correr. E comecei o culto, abrimos o culto com os louvores, e acabou o louvor, aí chegou o momento da palavra. Só que enquanto eu terminava o louvor, chegou o pastor Joelso no culto. O pastor Joelso chegou, eu falei, graças a Deus, chegou o pastor. E eu senti um alívio naquela hora. E aí eu avisei, né, o pessoal, chegou o momento da palavra, tem chegado o nosso pastor Joelso, cooperador também do culto, e vou passar a oportunidade para ele estar trazendo a palavra. E ele já ficou em pânico também, né? Ele estava voltando de férias. Aí eu fui, orei, entreguei ele na mão do Senhor, e quando ele abriu a palavra, irmãos,
E quando ele falou assim, vamos ler, queridos, vamos ficar de pé, vamos ler o Salmo capítulo 37, a mesma palavra que eu tinha separado para eu falar naquela manhã, o culto era de manhã, a mesma palavra. E quando ele abriu a palavra, e quando ele começou a ler, Salmo 37 diz assim, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Versículo 3, que me chamou muita atenção, confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentados. Oh, irmãos, naquele dia eu me regozijei, a minha alma me deu vontade de chorar naquele momento. Antes de trazer a palavra, eu falei assim, meu Deus, muito obrigado, o Senhor é fiel, o Senhor responde, a sua palavra é poderosa, o Senhor é nosso Senhor, o Senhor é nosso Pai que está conosco todos os dias. E saí dali regozijante, se eu não me engano, eu fui para a igreja, passei, comuniquei, falei com o pastor José Edson, falei, pastor, porta que Deus abriu, Deus confirmou, Deus acabou de me confirmar. Falei com ele no gabinete, e aquilo ali foi uma euforia, e eu fiquei todo satisfeito, meu querido, e até hoje eu lembro desse testemunho maravilhoso, pela palavra de que Deus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É responsabilidade nossa, queridos, buscarmos essa palavra, é nosso interesse que Deus esteja conosco, e Ele sabe das nossas fraquezas, Deus sabe das nossas limitações, Ele sabe das nossas falhas, mas ainda assim Ele está conosco, Ele quer ver o seu interesse. Deus, Ele quer ver o seu interesse em estar com Ele. E assim, irmãos, eu posso glorificar a Deus, porque esta palavra tem sido, para mim, nos meus momentos, de alegria, nos meus momentos de fraqueza, nos meus momentos de angústia, esta palavra tem sido para mim o próprio Senhor, o próprio Deus estando comigo todos os dias, como um alimento, como uma esperança, como confiança. E assim a nossa vida será, irmãos, como Enoque, que andou com Deus e não se viu mais Enoque. Enoque foi transladado porque viveu no Espírito, cumpriu a palavra de Deus, guardou os seus mandamentos, e o Senhor tinha prazer com Enoque. Eu quero orar nesta noite com você. Quem sabe você tem andado distante, mesmo nesse período já de afastamento, e eu quero orar. Deus, como um Pai presente, Ele te projetou, te idealizou, Ele morreu por você, Ele te amou de forma incondicional, e Ele também está com você todos os dias. Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus, Pai, mediante a Tua palavra viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, Pai, apta para discernir os nossos pensamentos, as nossas intenções do nosso coração. Pai amado, estamos diante desta palavra, Pai, a qual o Senhor tem nos colocado em nossos corações. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha, Pai, de encontro a este ouvinte, ó Deus, que ouviu, Pai, esta palavra, teve paciência, ó Deus, em ouvir esta palavra, não, ó Deus, me ouvir, mas ouvir, Pai, aquilo que o Senhor tem nos dado, ouvir, Pai, este mero servo, a qual o Senhor tem tido misericórdia, Pai. Ó Pai, que o Senhor venha tocar, Pai, em cada coração, que haja agora um avivamento, Pai, o verdadeiro avivamento, que é, Senhor Deus querido, a obediência da Tua palavra, trazer, Pai, fazer viva, Pai, a Tua palavra em nossa vida, Senhor. Ó Deus Santo e Deus querido, quantos estão neste momento, Pai, estão caídos, sem esperança, ó Deus, estão, Pai, sem ter uma direção, Pai, quem sabe o seu pecado, ó Deus, achando que ele não mais tem jeito, ó Senhor, e o Senhor está procurando, Pai, um coração contrito, um coração aberto, Senhor, somente para crer nessa palavra, somente, Pai, para confiar que Tu és um Deus que está falando com ele. Deus querido, Deus todo-poderoso, em nome de Jesus eu oro agora, Senhor, crendo
que o Senhor está agindo, que o Senhor está operando, Pai, nos corações, que o Senhor está agora vivificando, Pai, através da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, assim como o ladrão na cruz, assim como o Zaqueu que subiu na árvore, Pai, para te ver, e o Senhor viu, Pai, o que estava dentro do seu coração. Ó Deus, assim, Pai, como outros mais creram, Pai, na Sua palavra, creram que Tu és um Deus, Pai, que restaura, que restitui, que aviva, e que esta palavra, Pai, o Senhor tem nos deixado, ó Deus, para que possamos meditar, Senhor, e assim possamos sentir que o Senhor está conosco, que o Senhor está nos guiando, Pai, neste mundo de trevas, de escuridão. Ó Senhor, eu oro a Ti, Pai, nesta noite, Pai. Senhor, seja com cada um, Pai, dos Teus filhos, cada um destes ouvintes, Pai, e que ele possa nesta hora receber a Tua palavra e a partir de hoje, Pai, seguir a Ti e também ensinar a outros, Pai. E, Pai, por todas as nações, ensinando, Pai, a guardar estes mandamentos, estas verdades que nos traz vida e vida em abundância, até aquele dia que o Senhor vai voltar para nos buscar, aonde diz a Tua palavra que os mortos ouvirão a Tua voz, Senhor. Aleluias! Glória ao Teu nome para todos sempre. Aleluias! Oh, aleluias! Oh, glória ao Teu nome para sempre, meu Pai. Aguardamos, ó Deus, neste momento, Senhor, onde que nós ouviremos a Tua voz, os mortos ouvirão, nós escutaremos, Pai, ó Deus, o toque da trombeta, Jesus. Oh, Pai, nós aguardamos este dia, ó Deus, ressuscita, Pai, esta pessoa, Pai, que está morta, Senhor, que está doente, cura, Pai, a sua enfermidade, perdoa os seus pecados, Pai, e nos mantenha também de pé na Tua presença, Senhor. É o que nós oramos, Pai, e nós te agradecemos por este momento, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, Pai, abençoa o Brasil, toma em Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, cremos que este governo está em Tuas mãos, que nenhum mal vai prosperar, nenhum mal, Senhor, vai prevalecer, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus, Pai, por tudo que o Senhor faz e fará em nosso meio. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos e até a próxima, se Deus permitir. Glória a Jesus.